Então, vamos aqui a mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar de sistema de endomembranas, a síntese de macromoléculas. Vamos conhecer aí, saber o que é, né? Então, esse sistema de endomembranas, que vão ser todas as organelas aí no interior, presentes no interior de uma célula eucarionte, elas vieram aí, são tidas como uma aquisição evolutiva para esses organismos eucariontes. Por quê? Porque com a organização desse sistema de endomembranas, o surgimento dessas organelas internas, foi possível segregar e organizar estas células, o interior destas células, e isso favoreceu um melhor desenvolvimento e uma melhor diferenciação aí de tecidos e de organismos. Então, quais são estas organelas aí presentes no sistema de endomembranas? É o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os endossomas e lisossomas. Aqui nesta figura, então, a gente consegue ver aí essas organelas, na verdade, aqui o retículo rugoso, nesse caso, retículo liso aqui e aqui, o Golgi, e as vesículas que vão estar aí as vesículas que são secretadas, algumas do tipo lisossomo. Então, nós vamos estar vendo aí todas estas organelas. Como se dá o tráfego de proteínas dentro de uma célula? Nós já vimos núcleo, né? Nós vimos então que esse transporte aí via complexo de poro, então é um transporte mediado via complexo de poros. Nós vamos ter em azul os transporte via transmembrana, que é quando a proteína é sintetizada no citossol. Tudo começa então no citossol. Toda a história aí vai se dar com o início de ribossomos livres no citossol, que começa a síntese e dessas proteínas, e depois essas proteínas serão direcionadas, né? Elas terão sinalizações próprias, na própria sequência, que vão direcionar estas proteínas, se elas são de núcleo, se elas são de peroxissomo, plastídeos, mitocôndria, ou se elas vão seguir pelo sistema de endomembranas, né? Se essas proteínas vão entrar para o retículo endoplasmático, e uma vez direcionadas ao retículo endoplasmático, é onde entra aí o transporte vesicular. Então, aí todo o transporte aqui será realizado via vesículas, que é o que a gente vai estar vendo aí hoje nesse conteúdo. Então, como eu disse, toda a história, tudo começa com uma síntese no citossol. Então, primeiro existem os ribossomos livres no citossol e inicia a síntese das proteínas. Com essa síntese, de acordo com a sinalização presentes, ou elas vão continuar sua síntese ali livres no citossol, e depois serão direcionadas de acordo com cada proteína, como eu disse, essa sinalização que nós vamos ver o que pode ser. Na verdade, é a própria sequência dela que vai sinalizar, com alguns aminoácidos específicos, se ela é de peroxissomo, de cloroplasto, de mitocôndria ou de núcleo. Né? De núcleo a gente já até viu qual a sinalização que elas tinham, que é de arginina e lisina, sequências curtas de arginina e lisina, que direcionavam aquelas proteínas a retornarem ao núcleo. Agora, os ribossomos que iniciaram a síntese no citossol, mas que necessitam ir para o complexo, né, de um sistema de endomembrana, se ligar que a sua tradução seja voltada para o retículo, então ela vai ter uma sinalização específica. E uma vez que entrou nesse retículo, depois essas proteínas com transporte aí via vesículas, elas podem compor membrana plasmática, elas podem constituir apenas vesículas secretoras, elas podem fazer parte de endossomos e lisossomos. Então, vai ser justamente essas sequências, que a gente chama de sequências sinaltípicas, para saber aí que é onde a célula identifica, né? Então, como a célula sabe para onde deve ir essa proteína? Se ela deve continuar no citossol, se ela deve ir para alguma organela ali do citossol, ou se ela deve ser direcionada para o sistema de endomembranas. Então, é realmente a algumas sequências típicas aí que estarão sinalizando nestas proteínas para onde elas devem ir, né? Qual a sua localização. Como eu já disse, de núcleo, lisina e arginina, sinaliza que aquelas proteínas que foram sintetizadas no citossol precisam ser importadas para o núcleo. Se ela deve sair do núcleo, serem exportadas, elas vão ter aí algumas sequências, ó, que são essas aqui em branco, de leucina, aqui nesse caso, tá?
Aqui, se vai importar para a mitocôndria, então vai ter aí essas sequências específicas, pode ver que mais espaçados, né? Arginina e lisina, com alguns aminoácidos aí entre esses aminoácidos. É para importar para o plastídeo, então aí tem essas sequências que estão aqui em azul. É para importar para os peroxissomos, a sequência específica vai estar lá. É para importar para o retículo, ou é para retornar ao retículo, aqui sim entra onde é nosso conteúdo hoje, quando a gente vai estar abordando aí essas síntese dessas macromoléculas e o transporte das mesmas via vesículas. Então, vejam só, ela tem uma sequência específica, que vai ser a sequência sinal, que indica que aquela síntese, que aquela proteína que iniciou sua síntese no citoplasma, precisa ser direcionada para o retículo. E não, precisa retornar. Às vezes ela já, né, uma vesícula que já foi, carregou algumas proteínas, já levou para o Golgi, mas chegou com alguma sequência específica lá, não, essas proteínas ainda precisam retornar ao retículo. Não era para ter saído, ainda não estavam prontas, né? E não estavam processadas. Então elas têm uma sequência específica mostrando que essas proteínas devem retornar ao retículo. Então é muito importante aí esta sequência, né, de aminoácidos presentes nas proteínas, que serão elas que irão identificar aí o destino final para aquelas proteínas que estão sendo sintetizadas. Então vamos começar aí pelo retículo endoplasmático, por essa organela aí presente no sistema de endomembranas. É composto por uma rede de membranas que delimitam cavidades, né, que vão ser chamadas de lúmen ou luz ou cavidade interna, né, luz ou lúmen, cavidade interna do retículo, se estende a partir do envoltório nuclear. Quando a gente viu o núcleo, a gente viu isso, que realmente já a membrana externa do envoltório já tem uma continuidade com o retículo, às vezes o próprio envoltório, a membrana externa do envoltório já está cheia também de ribossomos aderidos, fazendo então uma tradução, fazendo uma síntese proteica. São compostos aí por túbulos e sacos achatados interconectados, então essas cavidades se interconectam, né? Tem uma comunicação interna entre essas membranas. Tem teoria aí que diz que às vezes que tem possibilidade dessa organela ser única, tá? Com uma única cavidade, uma membrana contínua e única cavidade. E quando a gente enxerga às vezes nos cortes, a gente vê só algumas membranas separadas e tudo delimitando alguns espaços, algumas cavidades separadas. Mas se ela for uma organela única, essas cavidades em algum momento elas se interconectam, tá bom? Ao microscópio eletrônico, que é apenas nesse microscópio que a gente vai conseguir diferenciar se ele é rugoso ou liso, tá bom? Então eles podem apresentar esses dois tipos, rugoso ou granular, liso ou agranular. Vamos ver os dois. Aqui o rugoso, quando tem ribossomos aderidos, e aqui o liso, né, pelo próprio nome já diz, é porque não tem ribossomos aderidos. Então aqui nós temos o rugoso, ó, os ribossomos aí, tá? Ele só é rugoso mesmo quando o ribossomo está preso nele ali, e nós vamos entender que quando esse ribossomo está ligado nessa membrana, é porque está havendo síntese proteica direcionada para a luz dessa organela, do retículo. Aqui, onde se acredita que existe uma cavidade única, olha só, para a organela como um todo, o retículo, ora ele está aqui delimitado como liso, aqui como rugoso, tá vendo? Pode ver que, ó, que são cavidades que se intercomunicam mesmo, tá certo? Mesmo essa que está mais planar, que é o rugoso, onde vão ter aí ribossomos aderidos, então nós temos aí também né, essa evidência aí de poder ser uma cavidade única. E aqui em eletromicrografias, então, mostrando o liso, né, o liso se apresenta assim mais desorganizadinho, que é mais tubular, e o rugoso mais planar. O rugoso, então, o que define ele ser rugoso ou não vai ser a presença de ribossomos, né? Aí, a caracterização dessa organela que são lâminas achatadas e paralelas, então serão aí cavidades que vão ficando paralelas, delimitadas por membranas, estão envolvidas na síntese, na segregação, segregar é separar, organizar e processar também as proteínas, tá certo? Então, ribossoma a gente associa diretamente com síntese proteica, então está havendo síntese proteica, só que não há apenas síntese,
Tem também segregação e processamento. Que tipo de processamento? O processamento inicial ali daquela proteína para ela continuar no sistema de endomembrana, já ser, né, transportada para as vesículas aí como Golgi, depois formar vesículas e ser endereçada aí ao seu destino final. Quanto maior for esse retículo endoplasmático rugoso em uma célula, isso é característica de uma alta síntese, então uma grande quantidade de síntese proteica, tá certo? Então, se tem retículo endoplasmático rugoso envolvido, está diretamente relacionado com a síntese proteica elevada. E também vimos, quando a gente viu núcleo, que um nucleolo maior também está associado com uma síntese intensa no citoplasma. Então, tudo isso aí envolvido. O nucleolo é onde se montam os ribossomos, onde tem a síntese de RNA ribossômico, então, diretamente relacionado com um retículo desenvolvido e alta síntese no citoplasma. Aqui, aqui no caso, né, a síntese no citoplasma, que eu digo que a organela está no citoplasma, mas não vai ser livre, vai ser uma síntese direcionada para a cavidade do retículo. Podem ter vários ribossomos aderidos nessa membrana, passando um único RNA mensageiro por todos, nós vamos ver essas possibilidades, que é chamado de poliribossomos ou polissomos, onde vai ter aí um RNA mensageiro sendo lido por vários ribossomos, e fazendo, cada ribossomo fazendo a sua leitura e tradução, início e fim da tradução ou da síntese proteica. Aqui nós temos um retículo bem desenvolvido, aqui. Então, onde tem os ribossomos aderidos na parte, é a parte externa, é a parte voltada para o citossol, então citossol e citossol, e aqui no interior da cavidade, ó. Então, a síntese proteica sempre vai ser direcionada aqui para dentro dessa cavidade, ou lúmen, ou luz do retículo. Aqui, nesse caso, é uma delimitação de duas membranas, então aqui é uma célula e aqui é outra célula. As setas mostram ribossomos livres, então tem ribossomos livres, às vezes vai ser uma síntese mesmo de citossol, mas quando a gente enxerga ribossomos aderidos à membrana do retículo, é porque nós está havendo síntese aqui voltada para retículo. Houve uma sinalização evidenciando ali que aquela proteína a ser sintetizada não era para ficar livre no citossol, era para estar sendo direcionada ali para o sistema de endomembranas. Como isso então acontece? Essa questão da sinalização e desse direcionamento da síntese proteica. Como dissemos, tudo começa no citossol. Então, aqui vai ter a montagem do ribossomo, já tem um RNA aqui, que primeiro reconhece a subunidade menor do ribossomo. Quando isso aqui se monta, a subunidade maior chega também e fica todo o complexo montado. Uma vez que já tem todo o complexo montado, começa a fazer a tradução. Então, a primeira sequência ali, os primeiros aminoácidos a serem sintetizados deste RNA mensageiro, aqui, 5 linhas, 3 linhas, ele já sintetiza a sequência sinal. Essa sequência sinal vai ser reconhecida por uma partícula chamada ali, né, partícula reconhecedora de sinal, tá certo? Então, ela é responsável por reconhecer. Havendo o reconhecimento da sequência sinal pela partícula, que é própria para isso, para reconhecer, esse ribossomo é direcionado para um complexo também aqui proteico presente na membrana do retículo, que também o interior pode ser chamado de cisterna do retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só, começou no citossol, montou ribossomos, começa a síntese no citossol, ribossomos livres. Porém, com a sequência sinal, que nós já vimos ali que tem uma sequência específica de aminoácidos que determina essa sequência sinal, ela vai ser reconhecida. Ela sendo reconhecida, esse ribossomo é direcionado à membrana. E aqui na membrana vai ter um complexo proteico aí de proteínas, tá certo? Tem o receptor da partícula reconhecedora de sinal, que isso sim mantém então esse ribossomo aqui, traz o ribossomo, se associa, vai ter aí um canal próprio para que a síntese, ó, pode ver, o ribossomo então fica do lado de fora, né? Tá aqui do lado de fora, associado às proteínas aqui de membrana, que tem aí permitindo a passagem da proteína a ser sintetizada. Dentre essas proteínas de membrana aqui presentes nesse complexo, nessa membrana do retículo, vai ter a peptidase sinal. Peptidase, então, é uma enzima que vai recortar aquela sequência sinal. A sequência sinal só existe mesmo para
reconhecer lá no citossol aquela proteína que está sendo sintetizada e direcioná-la para o retículo, uma vez que ela já está ligada no retículo e a síntese já está sendo direcionada para a cisterna do retículo, não mais é necessária essa sequência sinal. Então, a peptidase sinal, como é uma enzima, ela picota aí essa proteína, essa sequência, e retira aquela sequência sinal. Aí, então, né, é fechado essa passagem, apenas quando chega a síntese proteica, mesmo a proteína a ser sintetizada, é que libera aí esta passagem. Aí temos aí a proteína associada à translocação, né, proteína associada ao translocon, essa TRAP aqui. Então, todo o complexo necessário para que a síntese proteica aconteça, direcionada para a cisterna do retículo. Então, por isso que eu disse, toda vez que a gente enxerga um ribossomo aderido à membrana, é porque está havendo tradução ali. Porque enquanto ele está ligado, é porque está havendo tradução voltada para o lúmen ou para a cisterna, para a cavidade do retículo. Há também outra questão aqui que está chamando a atenção das chaperonas. Chaperonas são proteínas aí que vão estar envolvendo essa sequência enquanto ela está sendo traduzida, para que ela já não comece a se enovelar aqui, já comece a se associar com outros aminoácidos e assumir outras estruturas. Então, as chaperonas vão se associando nesta sequência de aminoácidos e mantendo, de certa forma, ainda essa sequência linear. Apenas quando ela terminar a tradução é que então, a síntese aqui, né, a cadeia de aminoácidos vai perder as chaperonas e vai assumir as suas estruturas aí. Então, ela fica em estrutura primária, apenas sequência de aminoácidos, mantidas pelas chaperonas. Quando as chaperonas saem da sequência, ela permite, então, a sua configuração aí secundária, terciária, que já vai acontecendo aí dentro do retículo. Olha só, essa figura, então, mostra que é o que a gente chama de polirribossomos ou polissomos, vários ribossomos aderidos nessa membrana e um mesmo RNA mensageiro, ó, sendo passando, o RNA vai passando por essa sequência, por esses ribossomos e olha, a sequência está sendo direcionada para o interior do retículo, então aqui é a cavidade do retículo, só para a gente ter uma melhor aí, visualização desta síntese. E quando a proteína não é solúvel, que a proteína não vai ser solta dentro da cavidade do retículo, né, dentro da luz do retículo ou lúmen, que já chama de lúmen. Então, quando essa proteína é transmembrana, quando a gente viu também lá nas proteínas de membrana, que às vezes tem proteína que ela é na membrana, está presente na membrana, e tem ainda várias passagens, que a gente chama de multipassagem. Então, a proteína transmembrana que passa várias vezes por essa membrana. Então, a síntese dela vai acontecendo ali também com ribossomos aderidos, né, todo aquele complexo proteico presente na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Pode ver que teve a sequência sinal, ó, né? E aí começa a síntese dessa proteína e ela começa a ser transportada e colocada na própria membrana, ó. Então, é uma proteína transmembrana. Aquela outra que nós vimos anterior, ela era solúvel. Essa aqui não, ela é uma proteína, né, que vai ter uma parte voltada para o citossol e uma parte voltada para o interior do retículo. E quantas vezes ela precisar passar, então, a sua própria sequência, com certeza aí vai ter a sequência específica para se associar à membrana e as sequências próprias que vão ficar ou na parte citossólica ou voltadas para a parte da luz do retículo. Mas, de toda forma, quando brotar uma vesícula do retículo, que vai para a Golgi, do Golgi para formar vesículas, essa proteína está lá, sempre sendo carregada via, né, transporte ali, sendo segregado via vesículas. Então, também, tanto proteínas inseridas na membrana, transmembrânicas ou solúveis, elas estão passando, então, por esse complexo do retículo endoplasmático rugoso. Como nós vimos também, os primeiros processamentos, né? Não há só síntese no retículo, há também processamento. E esses primeiros processamentos pode ser aqui adição de açúcares, glicosilação de proteínas. Então, radicais açúcares aqui, como manose, glicose, vão sendo adicionados, sofrendo alterações, ó, associando aí a um aminoácido específico daquela cadeia de aminoácidos, aqui no caso foi uma asparagina, né, e se associa aí N-acetilglicosamina, mais alguns resíduos de manose e de glicose.
certo? Aqui adiciona, tem glicose, depois retira a glicose, acaba ficando aí só manose e N-acetilglicosamina. Então, é de acordo com a necessidade daquela proteína, né, que ela vai ser adicionada alguns radicais açúcares, isso já começou a processar essa proteína, isso já diferencia essa proteína, já são marcações específicas, até de destino desta proteína. Aqui mostrando, então, que tem conteúdo no interior deste retículo, ó. Então, os ribossomos aderidos aí do lado de fora, se estão aderidos, estão fazendo tradução, e é na luz do retículo a gente consegue enxergar produtos nesse interior. Todas essas cavidades aqui são de retículo. Ah, por que que eu sei que é retículo? Porque tem ribossomos aderidos. É a forma básica e tranquila da gente reconhecer um retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, então, como já mostrei em figuras anteriores, são mais globulares ou túbulos contorcidos, né? Então, são mais tubulares. Quando a gente corta, num corte transversal, a gente só vê algumas bolinhas ali, algumas vesículas redondinhas, tá? Então, que faz parte do retículo liso. Bastante presente no músculo, nós vimos isso também, que até tem um nome específico, é retículo sarcoplasmático, porque é presente lá no músculo, responsável ali para controlar o cálcio nesses músculos, para fazer contração, né? Então, é depósito e regulação do cálcio intracelular. Nas células também pode estar desenvolvendo essa função de regular e controlar cálcio também, mas nos músculos a gente viu que isso é bem específico e bem essencial para que haja contração muscular. No liso também há síntese de lipídios aí das membranas celulares, então todos os lipídios necessários para compor membranas celulares, seja aí membranas de complexo de Golgi, de lisossomo, de membrana plasmática, serão sintetizados aí e exportados via retículo endoplasmático liso. Então, são sintetizados no retículo endoplasmático liso e formando vesículas e todas essas membranas que estão sendo sintetizadas vão, porque há um trânsito muito intenso de vesículas, principalmente nesse sistema de endomembranas, no questão também de endocitose e exocitose ali, da transporte, né, em maior quantidade por estas células, pelas membranas plasmáticas dessas células. Então, tem que haver sempre aí uma compensação e síntese, né, que se perde membrana, ganha membrana, precisa de mais membrana. Então, essa síntese está acontecendo aí no retículo endoplasmático liso. Há também a síntese de lipoproteínas no sangue, né, que vão estar transportando lipídios para diferentes partes do corpo. Então, aí também ocorrendo esta síntese no retículo endoplasmático liso de lipoproteínas. Processo de detoxificação, é bem interessante essa função do liso, né, por algumas reações específicas, acetilando, ou fazendo alguma conjugação, ou metilando, colocando radicais metil, oxidando ou hidroxilando, acaba que consegue destoxificar ou desintoxicar alguma célula, algum organismo, né, algum órgão. Então, é uma forma bem interessante que o liso apresenta aí, essencial, um papel essencial também para quando as células podem estar com alguma substância tóxica. E essa substância tóxica vai ser, né, necessário que ela saia desse corpo, saia da célula, então ela precisa ser eliminada, e para isso vão ocorrer reações específicas para que torne uma substância que era tóxica em uma substância não tóxica. Nos hepatócitos também aqui há uma degradação de glicogênio, a glicogenólise. Também aí em hepatócitos, no liso, vai ter a enzima específica para esta degradação. Então, liso com muitas funções, né? O liso, visto ao microscópio eletrônico, ele é assim, ó, ele é esse mais desorganizadinho aqui. Como eu disse, ele é todo tubular e contorcido. Quando faz um corte, a gente só enxerga, né, as vesículazinhas desses túbulos. Então, aqui, esse todo aqui, para formar essa eletromicrografia aqui, que ele está até presente lá no nosso atlas de eletromicrografias, esse animal foi intoxicado.
Então, se esse animal foi intoxicado, né, foi possível observar grande quantidade de liso, e vimos que o liso tem esse papel aí na desintoxicação do organismo, do órgão, da célula. Então, aqui um pedaço de núcleo, uma porção de núcleo, algumas mitocôndrias aí também dispersas por esta célula. Então, como eu disse, ó, o liso atuando na desintoxicação do organismo, as substâncias são tóxicas e precisam se tornar substâncias inócuas ou de fácil excreção, precisa ser eliminada. Então, e nós entramos em contato constantemente com substâncias tóxicas, herbicidas, desfoliantes, conservantes, corantes alimentares, os próprios medicamentos que às vezes são necessários aí para tratar alguma patologia, os próprios dejetos industriais, né, que a gente às vezes respira, ou que entra em contato com a nossa pele. Então, eu acho assim, nós estamos o tempo inteiro em contato com essas substâncias tóxicas, em maior ou menor quantidade, mas estamos. Então, o organismo precisa estar liberando aí, tornando essas substâncias inócuas e de fácil excreção. No fígado, né, a ocorrência, então, para ter essa desintoxicação, no fígado, na pele, onde tem contato, no fígado, porque às vezes aí já metabólitos da digestão, que vai chegar até o fígado, nos rins também, né, questão de filtrar, nos pulmões, como eu disse, respirando. Então, onde pode estar chegando essas substâncias tóxicas é onde este liso destas células, destes órgãos vão estar atuando nessa função aí de desintoxicação. Para isso, como eu disse, pode ter acetilação, pode ter hidroxilação, oxidação. No caso das reações de hidroxilação, torna solúvel em água, né? Então, permite uma substância que era tóxica, adicionando OHs, que são essas reações de hidroxilas, né? Adicionar hidroxilas nessa substância, ela vai ser solúvel em água e às vezes vai ser eliminada aí. Então, vamos pensar lá nos rins, né? Vai já pela urina, vai ser filtrada e tal, vai para a urina e vai ser eliminada. Então, acaba que uma substância que às vezes não estava sendo solúvel se torna solúvel e é eliminada, se torna de fácil excreção. Então, e neste caso, olha o que é também assim super bonito, porque, por isso que eu falei ali, por que que a gente consegue ver muito liso nessa célula? Porque o organismo foi intoxicado justamente para ver muito liso. Porque quando a célula está intoxicada, qual o principal objetivo dessa célula? Desintoxicar. O que que adianta um organismo estar fazendo síntese proteica e tal, mas se ele está intoxicado e ele às vezes, né, nem chega a continuar aí a vivência dessa célula ou desse organismo ou desses órgãos. Então, rugoso deixa de ser rugoso e vira liso. Como nós vimos, é uma organela única, até pode ser uma organela única. Basta que é só que uma às vezes está com ribossomo aderido e a outra está sem ribossomos, mas aí enquanto tem ribossomo está com uma função e não tem ribossomo está com outras funções, que é o liso, o rugoso deixa de ser rugoso e vai atuar como liso. Né? Então, o objetivo agora para a célula não é ficar sintetizando proteína, para tudo que está fazendo, vamos aí desintoxicar primeiro para depois continuar os processos normais desta célula. Então, eu acho isso aqui super interessante, que rugoso deixa de ser rugoso, ou seja, para a sua função e vai atuar como liso, aí tudo vira liso, né? E vai atuar nesse processo de liberar ou excretar aquelas substâncias que está ali intoxicando o organismo. Nós falamos que também faz glicogenólise, degrada glicogênio, como, né? Porque tem na membrana do retículo liso tem a enzima específica, glicose 6-fosfatase, que consegue, então, quebrar glicose 6-fosfato em glicose mais fosfato. Então, uma enzima aí de membrana atuando sobre a glicose 6-fosfato, que está presente no glicogênio, né? Onde o glicogênio vai se armazenando aí nas células e consegue liberar glicose. Se o organismo está demandando glicose e é necessário, o glicogênio é quebrado. E quando ele é quebrado em forma de glicose, ela está prontamente a ser utilizada. Essa glicose cai na corrente sanguínea e vai atender os principais órgãos e tecidos aí do nosso, né, do organismo. A gente abre um parênteses aqui para os peroxissomos, uma vez nós estamos falando de retículo, porque os peroxissomos se formam a partir do retículo. Como eu não falo de peroxissomo em nenhum outro momento da, da,
né, dos nossos conteúdos, eu trago ele para cá para a gente poder estar falando da sua função e da sua formação. Como estamos falando dentro do sistema de endomembrana, falando de retículo, vamos abrir um parênteses ali e puxar ali para a lateral e vamos falar um pouquinho de peroxissomos. Então, vamos abrir aí esse parênteses para falar de peroxissomos. Formam-se, então, a partir do retículo, tá? São envoltos por uma membrana, aí um tamanho, né, de 0,3 a 1 micrômetro de tamanho, são pequenos, às vezes mais arredondados, podendo ser tamanho de uma mitocôndria ou até bem menor, mas uma mitocôndria é um pouquinho maior, podendo ter de 70 a 100 peroxissomos por célula, tem um metabolismo aí bem direcionado para água oxigenada, que nós vamos ver que a água oxigenada vai ser resultante de algumas reações específicas e resulta como produto final água oxigenada, e essa água oxigenada é tóxica e dentro dos peroxissomos acaba sendo eliminada. Então, dentro dos peroxissomos, até por isso o nome, né, contém enzimas oxidativas em torno de uns 40 tipos. Aí temos catalase, que é quem vai, né, degradar o peróxido de hidrogênio, H2O2. Temos aí também dentro dos peroxissomos de aminoácido oxidase, olha só, porque os aminoácidos das bactérias são do tipo D, então esses aminoácidos específicos de bactérias são reconhecidos por uma oxidase e vai ser, né, degradado aí, então a forma também de eliminar essas bactérias. Tem urato-oxidase para degradar ácido úrico, tem enzimas de beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, então na beta-oxidação começa aí a quebrar esses ácidos graxos, até para disponibilizar também esses ácidos graxos para formação de acetil-CoA e entrar na cadeia respiratória também, né? Então aí também tem e ácidos graxos também de cadeia longa precisam ser degradados quando é necessário, e aí tem aí essas enzimas específicas para essa oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa. Então, as oxidases e catalases são sintetizadas no citossol, como vimos lá no início, para onde é direcionada as proteínas sintetizadas no citossol, e quando é para peroxissoma, a síntese acontece no citossol e depois são direcionadas para os peroxissomos. Então, todas as enzimas, aí, em torno de 40 que eu disse, elas são sintetizadas no citossol. O retículo endoplasmático rugoso ou granular é que sintetiza proteínas membranares, né? Então, aquelas que são para ficar livre dentro do peroxissomo, na cisterna do peroxissomo, elas são sintetizadas no citossol. Aquelas que vão compor membrana de peroxissomos, né, elas são sintetizadas pelo retículo. Aquelas que são transmembrana, que ficam ali na própria membrana, então elas são sintetizadas pelo retículo e vão ser depois por vesículas se associarem aí aos peroxissomos, ó. Proteínas específicas para fazer justamente o transporte das oxidases e catalases para o interior desses peroxissomos. Então, essas proteínas aí concentram-se no réu, que gera os compartimentos peroxissomos. Como eu disse, não vai brotar, né? Os peroxissomos não brotam do retículo endoplasmático liso, então é isso que está acontecendo aí. Essas proteínas necessárias para o transporte no citossol, então, sendo ali, gerando os compartimentos peroxissomos em formação. Enzimas aqui mostrando peroxidases, oxidases e catalases, formando os compartimentos que se destacaram do retículo, né? Formando os peroxissomos. Então, a principal função, como eu disse, é formar e degradar a água oxigenada, ou o peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, aí, durante o metabolismo das nossas células, vão sendo gerados ânions superóxidos, tanto pelas mitocôndrias, no retículo endoplasmático, no citossol. Então, o tempo inteiro dentro do metabolismo pode estar gerando esses ânions superóxidos. Esses ânions superóxidos são tóxicos para as células, né? Causam mutações, então precisam ser eliminados. As enzimas dos peroxissomos, oxidases e catalases, então vão agir aí, enzimas oxidativas formando água oxigenada, então tornando substâncias às vezes tóxicas em substâncias, né, menos tóxicas ou que
torna, que é também uma substância tóxica, mas que tem enzima específica, né, que vai conseguir degradar, ó, que é a catalase. Então, aí, aquela resultante de a primeira reação aqui oxidativa forma água oxigenada, mas a água oxigenada tem enzima específica dentro do peroxissomo que consegue transformá-la em água e oxigênio. Né? Aqui nós temos outro, falando lá dos anos superóxidos, ó, anos superóxidos, mais 2H+, na presença da superóxido dismutase, formando água oxigenada, que depois também vai ser degradada pela catalase. Né? Então, aí a catalase aqui também, ó, a própria água oxigenada se associa com a substância tóxica, tá oxidando de certa forma, então, ou hidroxilando, e aqui, ó, torna uma substância que vai ser excretada, como até vimos que acontece lá no liso. E aqui forma água. Essa enzima aqui eu chamo a atenção para ela, superóxido dismutase, porque quando tem defeito nesta enzima é que causa aquela esclerose lateral amiotrófica, ela, né? Então é uma patologia aí também que vai causando morte, né, de neurônios, vai causando mutações em diversos locais do organismo. Por quê? Se eu não tenho superóxido dismutase, esses anos superóxidos não são eliminados. Então, os anos superóxidos são resultantes aí do nosso próprio metabolismo, do próprio metabolismo celular, ele vai se acumulando nas células. Ele acumulando na célula, ele vai causando danos para esta célula em diversos locais da célula. Então, a ausência da superóxido dismutase é que causa aquela patologia esclerose lateral amiotrófica. Então, ó, falando aí dos peroxissomos ainda, então usando superóxido, como eu disse, até dei o exemplo lá da doença, esclerose lateral amiotrófica, causam mutações, podem levar ao envelhecimento, pode levar a câncer, né? Porque ele está fazendo mutações no nosso DNA, ele está presente dentro das células e começa a danificar ali estas células. Se reproduzem por fissão binária, então os fosfolipídios ali que sintetizados pelo retículo endoplasmático rugoso, vão aí sempre repondo membranas também para esses peroxissomos. Peroxissomos têm uma vida média de 5 a 6 dias. Tem uma síndrome chamada de Zellweger, que é uma síndrome de cérebro hepatorrenal, onde é afetado cérebro, fígado, glândula adrenal, os ossos, os rins, que são peroxissomos vazios. Olha só, se tem peroxissomos vazios, não tem as enzimas oxidativas todas e catalase dentro desses peroxissomos. Então, não vai ter nenhuma das reações que nós falamos ali anteriormente, quando tem as enzimas dentro dos peroxissomos. Então, são chamados de peroxissomos vazios, porque não tem a membrana, não tem a proteína de membrana funcional. Houve uma mutação na proteína de membrana que faria o transporte dessas enzimas para o interior do peroxissomo. Então, aí, sem enzimas oxidativas no interior dos peroxissomos, sem função, né, morte no primeiro ano de vida. Certo? Então, essa síndrome de Zellweger aí, bem séria, levando à morte no primeiro ano de vida. A falta de peroxissomos, então, causam bem doenças bem graves. Como nós vimos, tem 40, em torno de 40 enzimas, proteínas ali no interior dos peroxissomos, qualquer uma que faltar, ela tem uma função específica, faltou uma enzima, faltou ali um processamento, né? Faltou um metabolismo, e isso resulta em alguma patologia para o organismo, onde leva essas falhas metabólicas. Vamos para o complexo Golgiense ou complexo Golgi. Até que eu vi, né, síndrome de Zellweger, a gente tem que tirar esses de, às vezes ainda eu esqueço alguns, mas a gente tem que acostumar a tirar esse de, que são os epônimos, não é dele, né? Foi só quem descobriu, e hoje a gente tenta ir corrigindo, é uma forma de correção, a gente tirar sempre esse de. Ficar síndrome Zellweger, síndrome Down, síndrome Turner, tirar esse de, porque de é como se fosse dele, não é dele. Igual aqui, não é complexo de Golgi, é complexo Golgiense, aparato Golgi. Então, tem algumas formas aí que você pode chamar sem usar esse de Golgi. São sacos membranosos achatados e empilhados, tá?
situa-se entre retículo endoplasmático e membrana, porque nós vamos ter núcleo, retículo rugoso, Golgi, vesículas e membrana plasmática. Então, tem toda uma ordem aí colocada dentro dessa célula, que nós já vimos que quem mantém toda essa organização interna é o citoesqueleto. Vão ter vesículas aí transportadoras, porque todo o transporte aí é mediado por vesículas, então são vesículas que fazem o transporte, seja de lipídios, de proteínas de membrana, de proteínas solúveis, então é totalmente mediado por vesículas. Então aí uma pilha de cisternas mais vesículas formando os dictiossomos. O Golgi tem duas faces, uma face cis, convexa e voltada para o núcleo, né? E uma face trans, côncava e voltada para a membrana. Então, ele fica mais assim, às vezes mais fechadinho, um pouco mais aberto, mas ele tem essa concavidade. Né? Então, a face cis convexa voltada para o núcleo, de onde está recebendo do retículo endoplasmático, seja liso ou rugoso, vai para o Golgi. Do Golgi são várias pilhas ali dessas membranas, então elas começam a transportar entre essas membranas até finalizar todo o processamento do que recebeu nesse Golgi. A separação é onde vai acontecer, então, toda a separação, endereçamento de proteínas e lipídios recebidas do retículo. Então, como disse, ó, ela tem essa concavidade, formando uma parte convexa e côncava, tá? Então, a face cis, voltadas ali para o retículo endoplasmático rugoso, e a face trans, voltada para a membrana. E toda essa rede de vesículas começa a brotar, ó, porque para ela sair, para ela chegar, ela chega via vesículas, chegando do retículo. Para passar de uma pilha, né, de uma membrana para outra, começa a brotar. Então, em volta do Golgi, sempre enxergamos aí várias vesículas, né, que tá brotando o tempo inteiro nesse transporte. Tanto no sentido de ir para a membrana, quanto também às vezes retorna. Começa aí, não pode ir ainda, tem que voltar. Elas também têm um transporte de retorno. Aqui visto ao microscópio eletrônico, esse Golgi, tá vendo o núcleo aqui, ó? Então, aqui tem um núcleo, aqui já tem rugoso, alguns rugosos aqui, a gente consegue visualizar. Vai ter liso aí também, só que quando está muito perto do Golgi, fica difícil a gente dizer se é liso ou se é uma vesícula que está chegando, né? Então, aí podem ser vesículas que estão, ó, essa aqui é uma vesícula que está brotando lá do retículo. Então, as vesículas brotam, elas vêm, chegam no Golgi, se fundem essas membranas, está carregando aí proteínas e lipídios, né? Quando vem do liso, os lipídios, quando vem do rugoso, as proteínas, vão ser processadas no interior desse Golgi, sofrer as modificações adicionais necessárias, e depois começa a brotar, como vai já brotar uma aqui, começa a brotar vesículas, ó, tá vendo? E essas vesículas começam a brotar e vai sendo transportada até chegar ao seu ponto final. E aqui, ó, pode ver que começa a acumular. Aqui já é o final do Golgi. Ela não sai, ela não brota desse tamanhozão. Às vezes pode até ser, né, um pouco maior aí que se brota, que vai acumulando aí numa ponta do Golgi, de repente brota uma vesícula grande. Ou também elas podem se fusionando. Se carrega o mesmo conteúdo, elas vão se fusionando e crescendo e aumentando aí o carregamento, né, o que está no interior dessas vesículas aí. Então, modificações adicionais que ocorrem no Golgi, temos glicosilação, sulfatação ou fosforilação. Então, modificações pós-traducionais. Houve a tradução, o primeiro processamento no retículo, aí agora elas vão sofrer modificações pós-traducionais e isso vai aumentar a diversidade dessas proteínas. Às vezes, uma mesma sequência proteica, mas que recebe modificações aí diferentes, elas podem desempenhar funções diferentes e isso leva a uma grande diversidade proteica no final de todo esse processo. Então, aí, dando um exemplo aqui, só para vocês verem que tudo é bem direcionado dentro da célula. Ah, uma proteína que ela é direcionada para lisossomo, ela carrega manose 6-fosfato. Então, vai ter o açúcar, né, manose 6, com fosfato na posição 6. Então, tem manose 6-fosfato? É enzima, proteína específica para lisossomo. Então, todo esse direcionamento, como já começou lá na tradução com a sequência sinal, né, até se vai ser de citossol e para onde vai, ou se vai ser direcionada para o retículo, os processamentos adicionais também já são interpretados isso pela célula, qual a função
dessa proteína. É perfeito, não é esse processo? Então, aqui mostrando todo esse conjunto, aqui saindo lá do núcleo, né? Que o núcleo está mais acima aqui, vai para o retículo, que vai para o Golgi e que chega na membrana, ó. Então, todo um transporte aí dessas vesículas, e essas macromoléculas sendo transportadas pelas vesículas. Podemos ter vesículas recobertas, como clatrina, ó, a clatrina mostra que é um transporte específico entre Golgi e membrana. Então, fica ali um transporte entre Golgi e membrana, num sentido ou no outro, né, nos dois sentidos. O coatâmero 1, presente no complexo de Golgi, então são vesículas que brotam aqui pelo Golgi. E coatâmero 2, quando é revestido por coatâmero 2, é o nome é COP2. Cadê o COP2? Aqui. Então, revestido por COP2 são vesículas, ó, transportadoras aqui do retículo. Então, isso acaba sinalizando no interior dessa célula de onde está vindo, para onde está indo, não é? É esse revestimento destas vesículas. E às vezes, ó, elas vão num direcionamento, mas como eu disse para você, às vezes elas podem voltar, tá? Chegou lá, às vezes não está pronta, ou chegou com um sinal diferente, não, é reconhecido que não é dali. Então, tem retorno também. E no final, então, os grânulos de secreção, já no final do processo todo, nós vamos ter aí também estas, ó, aqui revestidos, né? COP1, aqui clatrina. COP1, na verdade, está no interior aqui, né? COP1 está no interior, que vai ser, ó, é exposto lá na membrana. Então, as vesículas vêm, sangue transportado por vesículas no interior, que ela está levando no seu interior, o que é necessário, né? Para onde vai? Se vai ficar aqui como um lisossomo ou se vai ser fusionada. Então, ela vai como vesícula, ela chega na membrana, se fusiona e expõe o seu interior, né? A hora que ela se funde lá na membrana plasmática, o que estava no interior da vesícula, agora está para a matriz. Se ela for proteína de membrana, ela fica na membrana plasmática ali, como uma proteína de membrana plasmática. Se for solúvel no interior dessa vesícula, fica solto para a matriz, tá? Então, a destinação e exportação é o que estamos vendo ali naquela figura anterior, seja lipídio, seja proteína, seja polissacarídeos, que também foram adicionados ali no interior e também às vezes associado a lipídios e proteínas, vai passar por toda essa via secretora, toda essa aqui que acabamos de ver, ó, né? Essa é uma via secretora. Então, vai ter o empacotamento, né? Separa ali o que precisa, brota vesículas, fusiona vesículas, pode ter um fluxo contínuo ou constitutivo que não há regulação, brotou vesícula, já está pronto o conteúdo, é exposto na membrana. Às vezes ela precisa ter uma secreção regulada, né? Ela só vai ser liberada lá na membrana exposta quando ela receber um estímulo, então ela pode ficar esperando dentro do citoplasma. Só apenas quando tiver um estímulo é que ela vai expor ali, né? Às vezes, pô, vai liberar um hormônio, um neurotransmissor, ou liberação de enzimas digestivas, precisa de receber um sinal extracelular. Então, quando esse sinal chega, e esse seria uma secreção regulada, ela fica ali esperando, já está com seu conteúdo todo formado, né? Brotou do Golgi, fica esperando se ela é regulada. Quando tiver um sinal específico, ela expõe o seu conteúdo. Agora, se ela for constitutiva, brotou, já expõe, brotou e fica expondo ali para a membrana, tá? Constitutivo ou contínuo. A formação de lisossomos, ó, então lisossomos não se expõe na membrana plasmática, ela é formado e já permanece no interior da célula, então vai havendo sínteses proteicas ali específicas, tanto para a membrana do lisossomo, como proteínas que ficarão no interior desses lisossomos, né, na cavidade desse lisossomo. Olha todo esse transporte que nós estamos falando, retículo, brota vesículas, nós falamos da COP2, que é revestida, essas vesículas vão para o Golgi, chegou no Golgi, né? Elas transportam entre o Golgi, de uma cisterna de Golgi para outra, e depois aqui no caso vai para a membrana, para terminar esse transporte. Aqui, às vezes, como eu disse, ó, precisa recuperar, precisa voltar, então há também um transporte de recuperação, né? Ela não foi, mas ela precisa voltar, então há
essa regulação e essa identificação toda dentro aí da célula. Olha o microtúbulo aqui. Então, quem organiza, né, quem leva a vesícula para um lado ou a vesícula para o outro, pode ver, ó, leva um Golgi inteiro aqui, né, toda uma vesícula, aí essas pilhas, uma parte da pilha de Golgi aqui sendo transportada, tá vendo? Então, ela pode ir para um lado, pode ir para o outro, né, as vesículas também com certeza vai ter aí microtúbulos e as proteínas motoras fazendo esse transporte. Olha isso aqui. Então, é uma célula caliciforme do intestino delgado. Aqui nós vamos ter as microvilosidades. Pode ver aqui, ó. Parece um cálice, né? E aqui sintetiza e secreta muco. Muco são glicoproteínas e proteoglicanas que vão estar presentes lá na matriz extracelular. Então, aqui tem um núcleo. Nessa célula, até pelo tamanho e o formato dela, o retículo está aqui abaixo do núcleo. Essas vesículas vão ter que vir por o Golgi. Olha só, então é sintetizado aqui. Vão ser transportados por vesículas até o Golgi. Do Golgi vai brotando esse muco, né? Já que foi sintetizado, está sofrendo processamento, vai sendo aí e vai fusionando e formando vesículas. Todas são vesículas prontas para se fusionarem na membrana e quando fusiona é como se derramasse todo aquele muco ali pelas microvilosidades, né, na superfície externa das membranas, que esse muco vai conferir proteção aí para estas células. Então, realmente, o formato, né, são chamados de caliciforme, porque parece um cálice mesmo. E é interessante como as vesículas cheias de muco, que são aí glicoproteínas e proteoglicanas, vão se expondo e, né, deixando ali o seu conteúdo na superfície celular. Numa eletromicografia, olha o Golgi, esse já está bem mais assim, né, com essa concavidade bem maior, ó. Esse aqui é o Golgi. As vesículas que vão brotando dele, ó. E aqui chegando vesículas, né? Vindo do réu, vindo do rugoso. Aqui um peroxissomo formado, mitocôndrias aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção, olha só, às vezes vai chegando pequenas vesículas com conteúdo e depois vai brotando pequenas vesículas, elas vão se fusionando. Se o conteúdo é o mesmo, elas podem se fusionar, em vez de ficar várias vesículas pequenininhas com a mesma coisa, elas vão se fusionando e formando um grande conteúdo aí dentro da célula. Essas proteínas, nós vimos todo o processo de síntese, mas elas também às vezes precisam ser degradadas dentro da célula para essa manutenção proteica, então tem tanto a síntese como também a degradação. Então nós temos endossomos e lisossomos, até para repor aí aminoácidos, né, para a síntese proteica. Então tem todo um processo, sintetizou, levou para a matriz, formou aí, compôs membrana interna, mas depois essas membranas também às vezes precisam, essas proteínas precisam ser degradadas, né? Até vem do meio extracelular por endocitose, vai ser degradado nos lisossomos, então é onde entra o papel dos endossomos e lisossomos. Endossomos são localizados entre o Golgi e a membrana plasmática, tem um pH ácido no seu interior e são as primeiras vesículas ali que recebem as moléculas introduzidas no citoplasma por endocitose, né? Na verdade, então, essas primeiras moléculas introduzidas já por endocitose são chamadas de endossomos. Lisossomos vão ter aí as suas enzimas hidrolíticas, as enzimas lisossomais, que são formadas a partir dos endossomos tardios. Digerem materiais incorporados por endocitose e vão também digerir elementos da própria célula, fazer uma autofagia. Então, aí mostrando, ó, uma endocitose. Então, faz uma endocitose. Essa aqui está revestida por clatrina, ó. É um endossomo ali primário, né? O endossomo precoce, ó. Perde o revestimento, que o revestimento é só para a especificidade mesmo dessa endocitose. Perde o revestimento, vai voltar para a membrana e continua aqui, então, o endossomo primário. Esse precisa ser degradado, que ela foi endocitado, ó. Os receptores de membrana retornam para a membrana plasmática, então há ali, né, uma reposição, porque ele não pode ser degradado, senão aí é um desperdício, a célula produz e tudo, está lá exposto na membrana e de repente vai degradar? Não, só vai degradar o conteúdo que necessita ser degradado. O que pode ser reposto para a membrana, né, retornar para uma próxima função,
ela retorna. E o que precisa ser degradado, ó, esse endossomo precoce, primário, ele vai se associando com vesículas digestivas ali, que são os chamados lisossomos, e lisossomos, então, já é aquele final da digestão. É aí que a gente chama de lisossomos, onde já está com todas as enzimas necessárias ali no interior, o pH necessário, e degradando já todo aquilo que foi endocitado. Falando então, chamando um pouquinho a atenção dos lisossomos, da sua estrutura, são envoltos por uma membrana, contém cerca de 40 tipos de enzimas, aí, né, quase mesmo tanto lá que tem os peroxissomos também, enzimas hidrolíticas, que são hidrolases acídicas, que trabalham no pH ácido. Lisossomos, como se dá a formação desses lisossomos? Os endossomos tardios fundem-se com lisossomos pré-existentes, formando um endolisossomo, formando aí no meio do caminho, né? O endolisossomo. Formando aqui um endossomo tardio que se associa, né? Os endossomos, o endolisossomo vão se infundindo uns com os outros. Quando a maioria desse material estiver endocitado, estiver digerido, desculpa, quando a maioria do material endocitado estiver digerido, surgem os lisossomos. Então, essa definição, né, separar endossoma de lisossoma, endossoma é porque foi feita uma endocitose, forma a primeira vesícula. Ela começa a se unir, né, esses endossomas às vezes podem se unindo, formando aí uma grande vesícula a ser digerido, o seu interior, o conteúdo a ser digerido. Formando endolisossomas, né? Porque vai formando ali, lisossomos é que está carregando as enzimas também. Então, vai fundindo o que foi endocitado com as enzimas e vai digerindo. Então, num processo mais já adiantado dessa digestão, é quando surgem realmente os lisossomos. Então, nada mais são do que diferentes fases do ciclo de maturação, tá? Então, aí, né, um lisossomo que se funde com aquele endossomo primário, formando um endolisossomo, e quando já está aí num processo mais adiantado de digestão, já chamado de, né, um endossomo tardio ou também lisossomo. Então, nada mais é do que uma diferenciação de maturação. Então, aqui nós temos um lisossomo, que o pH no interior é 5 e o pH do citossol é 7,2. Né? Então, são hidrolases ácidas que trabalham num pH ácido, como nucleases, proteases, glicosidases, lipases. Então, enzimas aí para quebrar tudo que, né, proteínas, DNA, glicolipídios, lipídios, grupamentos fosfatos, né, grupamentos sulfato, onde tem fosfolipídios. Então, e nós vimos que tem em torno de 40 para estar degradando todo tipo de material mesmo. Aqui tem uma bomba que bombeia H+, H+ vai tornando esse pH ácido, né? Então tem uma bomba de prótons H+. E se esse lisossomo rompesse, vai destruir a célula toda aqui? Fala assim, um ou outro, né? Não no caso de uma doença que às vezes todos os lisossomos começam a se romper, aí sim a gente vai pensar que pode alterar o pH do citossol. Mas um lisossomo ou outro que às vezes se rompe a sua membrana e essas hidrolases ácidas ficam expostas, olha que proteção interessante que a célula tem. Como o pH é 5, essas enzimas trabalham nesse pH. Se essas enzimas ficarem expostas a esse pH 7,2, elas não têm função, né? Então, elas trabalham num pH ótimo. Então, essa característica de trabalhar com esse pH 5, as enzimas, então essa garante uma proteção dupla da célula contra ataque do seu próprio sistema digestivo, né? Elas não têm atividade num pH 7,2. E falta dessas enzimas, falta de qualquer uma delas, né? Que nós falamos aí que está degradando conteúdos específicos, vão levar a patologias. Então, nós temos aí classe de doenças chamadas de mucopolissacaridose, onde vai haver uma degradação incompleta de componentes da matriz extracelular, que são as glicosaminoglicanas, ou lipidoses também, que é a degradação incompleta dos glicoesfingolipídios.
pode levar a alterações musculares, esqueléticas e morte prematura. Porque quando não degrada, há acúmulo. E o acúmulo não é interessante para os organismos, para os tecidos, né? Então, se não degrada, aí vem as patologias pelo efeito do acúmulo daquele produto. E isso não é interessante. Aqui, então, mostrando uma bactéria que foi fagocitada, é uma fagocitose, porque é uma bactéria, né? Forma um fagossomo, ela vai se unir, né, aí com o lisossomo, que são aquelas vesículas que brotaram do Golgi carregando essas enzimas, é onde vai formar aquele, né, aquele intermediário ali do lisossomo com esse fagossomo, formando um fagolisossomo, vai digerir, ó, vai degradar, né? É um endossomo tardio, ou também podem ser chamado, pode continuar chamando de lisossomo aqui, digerido e depois vai expor, né? Faz uma. Ah, não, aqui desculpa, aqui também está fazendo uma endocitose, que é uma fagocitose. Achei que estava havendo uma exocitose. Não, não olhei a seta, né? Então, aqui é uma endocitose, aqui é uma fagocitose, aqui é uma autofagia. Mostrando todos podendo aí então que precisam ser digeridos, se associando com aquelas vesículas com as enzimas digestivas, formando aí, né, aqui endossomo inicial, vão se fundindo, formando endossomos tardio, formam um endolisossomo, e no final da digestão aí também aí, chamado de lisossomo, que já é final avançado da digestão. Então, aqui também vai ser degradado, aqui também, e aqui também a autofagia. A autofagia, as membranas começam a envolver aquelas, né, no caso aqui é uma mitocôndria, que é interna, então ela não vai ser endocitada, ela já é interna, basta aí formar uma vesícula em volta dela, que vai se unir com o lisossomo, aqui está mostrando, ó, uma mitocôndria, e um peroxissomo, né, que vão ser degradados aí dentro, foi todo envolvido, ó, e vão ser digeridos quando se associar ali com as enzimas digestivas. Eletromicografia de lisossomos, ó, como eu disse, eles não brotam desse tamanho de um Golgi, na verdade, então vão se fundindo e formando aí as grandes vesículas. Tanto no núcleo quanto no citoplasma, também é outra forma de estar degradando, destruindo proteínas, né? Aí, ali nós vimos por via lisossômica, mas também dentro de citoplasma e núcleo, às vezes proteínas livres que estão ali, tanto no núcleo quanto no citoplasma, então existem os proteossomos, complexo multienzimático, onde as proteínas são marcadas, né? A etiqueta de morte, podemos dizer assim, a etiqueta de destruição, onde as ubiquitinas vão marcando essas proteínas, que está só mostrando esse processo. Então, quando ela está ubiquitinada, a ubiquitina é cada bolinha dessa, elas estão sinalizadas para ser degradadas. Esse é o proteossomo, tá? Esse complexo multienzimático. Parece um barrilzinho onde a proteína vai entrar íntegra para ser destruída e vai ser degradada. Aqui mostrando essa exportação e degradação de proteínas do retículo mal enoveladas. Olha que interessante. Então, dentro da luz do retículo, houve uma proteína mal enovelada, ela vai ser reconhecida, ó. Então, ela é reconhecida como mal enovelamento, ela sai para o citossol, que é onde tem o proteossol, dentro do citossol e do núcleo. Aqui, no caso, vai ser no proteossomo do citoplasma. Essa proteína mal enovelada vai ser degradada, porque ela não vai continuar, então, é um processo de verificação aí dentro do próprio retículo, né? Para essa proteína não continuar e não vai ter função se ela está mal enovelada. E aqui, terminando esse processo de transporte por vesículas, né, de todos os, desde retículo, Golgi, vimos as vesículas secretoras que podem ser expostas continuamente, uma secretada regularmente, ou aqui às vezes pode ser esperar um estímulo, né? Aqui o processo de endossomos e lisossomos, que nós vimos também de digestão celular. Então, mostrando todo esse transporte que já vimos aí, desde a membrana plasmática, formando endossomo inicial e endossomo tardio, que já se fusionou com algumas vesículas, ó, digestivas e formando o lisossomo, final da digestão. Proteínas que às vezes aí, em vesículas, né, que estão continuamente expondo na membrana. Olha só o fluxo, então, que temos de vesículas no interior aí das nossas células, tá? Então, assim, a gente finaliza aí a nossa, a nossa apresentação desse conteúdo de sistema de endomembranas.